Foi um coro que surgiu durante a pandemia, nos tempos, sobretudo, em que as igrejas estavam fechadas, mas o coro estava ali fiel, cumprindo todos os domingos com os ofícios e na Semana Santa. E esse grupo ele foi crescendo gradativamente, né? Todos nós aqui que compomos este grupo, de uma certa forma, já havia uma certa relação de amizade, de algum conhecimento que antecede a própria existência do grupo, né? E a gente também é muito grato a esta casa, ao Instituto, porque se a gente quiser assim, identificar talvez o possível início do coro, talvez ainda na época da presidência do Arbex, que naquelas primeiras missas solicitava que organizasse um grupo para que se carregasse das missas do Instituto, né? Então a Cida está comigo desde o início, a Fátima não pôde estar presente hoje por motivo de saúde, e gradativamente foram chegando poucas pessoas ao nosso grupo. A intenção nossa é que realmente seja um grupo pequeno, né, que não ultrapasse muito o número de 10 a 15 cantores, mas que tenta primar pela qualidade e pela diversidade de repertório, né? Então fica mais fácil o trabalho, já que todo mundo aqui é amador, a gente pegar um pouco mais na parte de técnica, na parte de escolha de peças, né? Então, depois também com o Elcio aqui, né, que sempre cedeu o Instituto, às vezes para a gente se reunir, encontrar, ensaiar, e agora, de uma forma oficial, a gente está aqui fazendo essa apresentação. É a primeira que nós fazemos assim, que não é para fim litúrgico, né? Todos os domingos nós estamos cantando, mas uma apresentação é a primeira vez. Temos o Carlos e a Paula também, que eu gostaria de mencionar, que é um casal também de amigos nossos que não estão presentes, porque estão com crianças pequenas agora, casaram recentemente. E o esposo da Germana, que é o baixo, mas que está trabalhando fora, e o seu Sebastião, que era o cantor mais idoso da catedral e que faleceu no ano passado. Ele também nos acompanha desde o início, não teria como deixar de mencioná-lo. Mediante o convite, o que nós pensamos então de proposta? De apresentar repertório que foi levantado pelo coro durante esses 4 anos, mas que tivesse como tema Quaresma e Semana Santa, né? Um tema bem propício para proporcionar, ou pelo menos tentar proporcionar uma reflexão, uma meditação sobre esse tempo que nós estamos vivendo na igreja. Depois eu vou comentar um pouco sobre cada uma das peças. O coral tem como primazia o canto gregoriano, né, o que a gente tenta cantar sempre, pelo menos em todas as missas, pelo menos uma peça ou a parte fixa toda em canto gregoriano. As demais peças, sempre no espírito do canto gregoriano, peças neo-gregorianas, às vezes em português, mas sem excluir também composições modernas. Então, talvez seriam essas composições que a maioria nós vamos apresentar hoje de compositores portugueses, padres portugueses, que desenvolvem um brilhante trabalho em Portugal, compondo peças sacras de qualidade, com a esteira da tradição, mas também com questões modernas, né? Então, a primeira peça, ela é do original em francês, do padre Lucien Davis. Achei mais ou menos, o auge dele foi mais ou menos na década de 50, né? Gravou muito CD na Europa, e ele conviveu na época com outros padres que também eram musicistas. O padre Gelinot, um jesuíta, enfim, padres importantes, e aqui no próprio Brasil, o Frei Joel franciscano, que deve estar com 90 anos, que foram aqueles padres que se encarregaram de fazer composições em vernáculo. Então, esse padre se popularizou muito na França. Se eu não me engano, aquela música Marcha da Igreja, que tem a versão em português, é de autoria dele, e essa foi uma adaptação do português para João Andrade Nunes. Senhor, nosso Rei, escutai as
A próxima peça, entre o vestíbulo e o altar, o texto é do profeta Joel, e ela foi composta por um jovem padre português nascido em 89, chamado Nuno Fileno. Ele tem assim, uma peça com um movimento muito interessante, assim, bem trabalhada, e ela acompanha o rito de imposição de cinzas. A quarta-feira de cinzas é o texto proposto, né?
Andrade Nunes. Ele é um português nascido na década de 1990. Ele é formado em Direito pela Universidade de Lisboa, está fazendo o doutorado dele, mas ele também exerce música de forma profissional. Ele consegue, né, não é de forma amadora, ele consegue as duas coisas, tanto o direito quanto a parte musical. E tanto ele quanto a esposa, eles fundaram em 2015 numa paróquia de Santo Tomás de Aquino, em Lisboa, uma paróquia muito feia, uma paróquia moderna muito feia. Um coro chamado Ensemble Coro Santo Tomás de Aquino, que é um coro semi-profissional. Né? Então, tanto os cantores quanto os musicistas, todos têm uma formação musical, trabalham e vivem com música. Quem quiser depois pode segui-los assim, no YouTube. Enfim, né? É um jovem assim, genial. As composições dele são simples, ele faz tanto a parte de acompanhamento quanto a parte de melodia propriamente dita. Então é um coro que vale muito a pena vocês procurarem depois no YouTube, o Ensemble Santo Tomás de Aquino de Lisboa. Esse canto de comunhão, ele também está previsto para quarta-feira de cinzas, é o Salmo 1, consiste do Salmo 1, que é conhecido como uma meditação sobre os dois caminhos do homem, né? Tem uma reflexão de Santo Agostinho sobre esse salmo, ou o porquê dele em relação na comunhão na quarta-feira de cinzas, e ele se baseia na carta do apóstolo a Timóteo. Aí ele fala assim, exatamente sobre o que é a lei, né? Tem homens que vivem conforme a lei, então não há o que temer, eles já cumprem de uma forma plena a lei. Já os que estão sob a lei sentem o peso dela, porque exatamente ela te cobra na consciência aquilo que você está, digamos assim, de errado, né? Aquilo que está faltando. Então, de forma que ele fala que o primeiro que vive conforme a lei, ele é filho da liberdade. O que está sob a lei é o filho da escravidão. Então, eu penso que talvez seja essa a ideia da igreja de propor este salmo com esse refrão: aquele que meditar dia e noite na lei do Senhor dará fruto a seu tempo. Aquele que
próxima peça também, do João Andrade Nunes, já pulando então a Quaresma, nós já chegamos no Domingo de Ramos. Durante a pandemia, a igreja propõe no missal 3 fórmulas de entrada para a missa de Domingo de Ramos. A primeira é a mais solene, que tem uma procissão, né? Depois, uma quando se dirige dentro da própria igreja, e uma entrada mais simples. Então, para cada uma desses tipos de cerimônias, tem uma antífona prevista, uma parte musical a ser cantada. Então, como durante a pandemia não se tinha as procissões, eram, né, às vezes no máximo 30 pessoas dentro da igreja, essa terceira fórmula acabou fazendo parte do nosso coral. Uma peça extremamente simples, que às vezes com 3, 4 cantores a gente consegue executá-la, mas tem a sua beleza, né? Não sei se vocês conseguem captar algumas coisas de dissonância, que eu acho que são coisas modernas, né? Talvez, não sei, talvez na Idade Média essa dissonância fosse causar alguma estranheza, né? É algo moderno, mas quando bem feito e bem resolvido, torna-se bonito, né? O que não pode, talvez, numa música litúrgica, digamos, uma dissonância não resolvida, que seria feio como demônio, né? Tem uma entrevista muito interessante do João Andrade Nunes, que ele fala da dificuldade em Portugal, e olha que lá eu vejo assim, que os trabalhos musicais são bem desenvolvidos, se comparados aqui ao Brasil, pelo menos a realidade das paróquias, né? E ele fala que o que aconteceu lá é exatamente isso. Suprimiu-se da igreja as peças complexas, desenvolvidas para coro, que fez com que músicos profissionais, ou que lessem partitura, ou que fossem organistas, não quisessem se reduzir a cantar coisas banais, né? Então, quando se tem um pároco que incentiva, né, um canto coral com uma certa complexidade, esses jovens musicistas, eles voltam para a igreja porque não estão cantando coisas banais, né, coisas que requerem estudos, né, que tem todo um trabalho desenvolvido. Achei interessante essa observação dele, porque o coro dele é um coro extremamente jovem, né, um coro extremamente jovem. Tem um refrão, o Hosana, e tem partes do Salmo 23, levantai ao porta os vossos umbrais.
Então ele conseguiu alternar entre solista, coro, né, solista e dueto de cantoras, o que esse texto, de certa forma, expressa, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Próximo. E Monte Olivete. Essa peça já é um pouco mais clássica, né? Do padre João Batista Lema. Todo mundo já deve ter escutado falar nele. Você já leu para ter escutado. Ele é famoso porque ele morou em Juiz de Fora durante muito tempo da vida dele. Era um verbita alemão que veio para Juiz de Fora. Ele nasceu em 1875, mais ou menos, 73. Foi ordenado em 1899 e no ano seguinte ele já veio para Juiz de Fora. Então ele vivenciou um período, de certa forma, de decadência da música na igreja no século XIX, em que as músicas teatrais e operísticas estavam sendo, de certa forma, executadas na liturgia, né? As cantoras, os cantores de igreja eram mais envaidecidos pela música com um texto religioso, mas no estilo meio de ópera, meio romântico, né? Então teve todo um trabalho a partir do século XIX, do Papa Leão XIII e depois do São Pio X, com documentos relativos à música litúrgica, e o padre João Batista Lema, quando veio para o Brasil, ele já vem bebido nessa reforma da música que era desejada pelos papas, para que a música, de certa forma, fosse mais católica, digamos assim, e não tivesse essas influências profanas, né? Então ele vem para Juiz de Fora, tem um depoimento dele naquela revista Testemunho, que quando ele chega na catedral, né, nesse período os verbitas eram responsáveis pela catedral, além da igreja de São Sebastião, e nesse depoimento ele elogia a qualidade de cantores que havia na catedral de Juiz de Fora. Ele falava que não deixava nada a desejar aos cantores da pátria dele na Alemanha. E o trabalho musical do padre João Batista Lema, em Juiz de Fora, ficou muito famoso pelos livros que ele compôs e que editou aqui. O mais famoso foi a Harpa de Sião, talvez tenha sido o livro de música mais famoso antes do concílio e talvez depois, porque até hoje assim, esse livro é raro e a gente utiliza muita coisa desse livro, né? Peças em latim, cantada a duas vozes, com acompanhamento de órgão. Depois ele escreveu mais duas obras importantes que é sobre o acompanhamento, né? Um método de harmônico. Em 1922 ele assume a direção do lado católico, aqui em Juiz de Fora, e em 25 ele vai para o Rio de Janeiro, ficará um tempo, né, num instituto fundado de música sacra lá e morre. Mas por que essa música, né, em Monte Olivete para nós é importante? Porque muito provavelmente ela foi composta para ser executada na Catedral de Juiz de Fora. E assim ela foi cantada durante mais de 60 anos. Eu mesmo, quando fui cantar na Catedral, eu conheci cantores que já cantavam isso há mais de 50 anos. Então, provavelmente essa peça foi feita para aqui, né? O texto em Monte Olivete é uma antífona, é um responsório do ofício das trevas. Então, imagino que, né, no original dele tenha sido executado nas celebrações do ofício das trevas, com, né, caindo o ofício das trevas, que a gente sabe que depois o cabildo da catedral deixou de existir, o coral continuou cantando ele piedosamente no domingo de Ramos, como canto de comunhão. E o texto dele é muito próximo, né, da antífona proposta para o canto de comunhão no domingo de Ramos. Então, um texto, uma narrativa no Monte das Oliveiras, estava Jesus rezando ao Pai, pedindo que, se fosse possível, afastasse dele o cálice, né, mas que, contudo, fosse feita a vontade dele. E aí depois o coro responde, né, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, é mais ou menos essa a ideia que o padre João Batista quis passar com essa peça em Monte Olivete.
A próxima peça, então, nós chegamos na Quinta-feira Santa com a aclamação do Evangelho, né? De uma forma extremamente simples, o refrão, que permite que a Assembleia possa participar ouvindo uma vez, e a parte da estrofe do coro mais ornamentada, né? É uma obra do padre Ferreira dos Santos, um padre mais idoso, mas que igualmente, igual aos outros, compõe muito bem, né? Sobretudo com a parte de descanto, essa parte do contraponto é muito bem feita pelo padre Ferreira dos Santos. Glória a vós, Cristo, palavra de Deus. Glória a vós, Cristo, palavra de Deus. Novos mandamento novo, vos ameis uns aos outros, vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Vos amei, diz o Senhor. Glória a vós, Cristo, palavra de Deus. A gente tenta, na medida do possível, né? Pelo menos é uma prescrição que na Quinta-feira Santa, depois do Glória, não se acompanhe mais nada com órgão nem toque de sino. Então, a gente até o Glória, a gente vai com o instrumento do som, e aí na sequência da missa a gente segue a capela mesmo. Por isso, talvez até a preferência por peças que sejam trabalhadas a voz, que dá uma certa solenidade ainda na celebração, mesmo que ainda não tenha o acompanhamento do instrumento. Publicar. Essa talvez seja um pouco mais conhecida de vocês. O texto dela é de um autor desconhecido. Já vi alguns monges falando que entre talvez até o século X esse texto já se encontrava difundido na liturgia católica na Quinta-feira Santa. Era o texto da sétima antífona do Lavapé, do rito do Lavapé. Com a reforma, né, conciliar, ele passou a ser o ofertório da missa, né, propriamente dito, o canto do ofertório para a missa do Lavapés. O texto, né, de autor desconhecido é muito poético, a gente percebe
claramente pelo texto uma influência paulina, né, sobre a questão do amor. Então, quer dizer, acaba-se de ouvir, né, no Evangelho a questão do mandamento novo do amor, e depois Cristo se despedindo quer também que os seus discípulos se amem uns aos outros, né, onde o amor e a caridade, Deus aí está. Então, sobre essa união que os apóstolos deveriam permanecer depois da partida de Cristo. Essa também sou suspeito, porque assim, esse trabalho nosso de seleção desses 4 anos, né, não é qualquer coisa assim que entra no coro, né? Claro que tem que ter a capacidade nossa de poder executar as peças,
mas também um mínimo de critério assim, de beleza. Né? E essa escolha nunca parte de mim. Como é um grupo pequeno, né, nós já temos assim, alguns canais do YouTube, de corais que a gente segue, então todo mundo ajuda um pouco, digamos que nessa seleção, né, dos cantos que compõem o nosso repertório. Então o próximo, a gente canta na comunhão de Sexta-feira Santa. Não há nenhum texto proposto para o missal, para a Antífona de Comunhão, já que é um dia litúrgico, então pede que os cantores cantem um canto, mas o missal não traz um texto específico. Né? Por tradição, geralmente canta-se um hino, né, que exalta a cruz de Cristo, né, a cruz redentora de Cristo. E aí, essa peça que nós vamos cantar agora, o texto é da liturgia das horas, mas a melodia de Bach. Né? Fica muito bonito também para ser executado a capela na Sexta-feira Santa. No Brasil é conhecido na harpa de Sião essa música como Ó Face Ensanguentada, de Funerária Cor. É coisa antiga, né? Mas é uma melodia muito tradicional, cantada na igreja de Sexta-feira Santa. Então a melodia é conhecida da Paixão de São Manuel. Oh
uma peça também bem tradicional, pelo menos que os comentários dizem que essa procissão do enterro na Sexta-feira Santa foi pela primeira vez registrada na Sé de Braga, em Portugal, no final da Idade Média. Há relatos no Brasil do século XVI de um jesuíta que chega em Salvador e ele narra, né, que na Sexta-feira Santa, durante uma procissão do enterro, os índios chegam com uma estampa com o rosto de Cristo. Essa estampa que era chamada de Verônica no texto, né? Não era uma pessoa, mas uma estampa. Acho que o Lucas Amaral até já falou sobre a Vera Zicônia, né? A história da Verônica, o Mandilion, coisas desse tipo. Então, no século XVI, no Brasil, Verônica era o nome da peça, né? Da estampa da peça. Em Diamantina, é a primeira vez que a gente vê um registro de contas pagas a um indivíduo que fez na Semana Santa o papel de Verônica. Até então, mulher não cantava, então geralmente se contratava um cantor para que se fizesse o papel de Verônica. Então é a primeira vez que Verônica, pelo menos no Brasil, deixa de se referir ao tecido e passa a se referir a uma pessoa que canta esta peça na procissão do enterro. O texto também é retirado de um dos ofícios das trevas, um responsório dos ofícios das trevas, ao vós que passais pelo caminho, vede-se a dor como a minha dor. E isso foi muito popular, sobretudo na capitania de Minas, no período colonial, nas cidades históricas. As Verônicas, há uma sucessão assim, de nomes, de pessoas que se sucederam cantando essas peças. As duas peças aqui apresentadas estão em conjunto, que primeiro é o Lamento da Verônica, seguida pelo Reudómine, que é o Lamento das Beús, as famosas Beús, as Três Marias ou Beús. Popularmente entrou o nome de Beú porque elas cantavam Reu em latim, o povo não entendia, então falava as Beús, as Marias Beús. Hoje vocês vão ver o rosto delas, porque na Sexta-feira Santa elas cantam veladas. Então ninguém da igreja sabe quem que é Verônica e quem são as Beús. Elas cantam com o véu, toda de preto com o véu, a Verônica com o véu, e as três que estão lá, uma com a coroa, a outra com os cravos da cruz e a outra com a placa escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então, durante o lamento delas, elas acompanham a Verônica. As duas peças aqui que estão juntas, vão ser apresentadas em conjunto. A primeira da Verônica é de composição de José Pedro de Santana Gomes. Ele é conhecido por ser irmão do Carlos Gomes, que é mais conhecido. Então ele era irmão do Carlos Gomes, o pai dele era organista em Campinas, o pai dele viveu uma vida, digamos que muito beata, assim, de trabalho mesmo na igreja, era musicista exclusivo da igreja, uma profissão. O José Pedro de Santana fazia, acho que para ganhar um pouco de dinheiro, mas também compôs muita coisa profana, Então ele compôs essa parte da Verônica, de 1834 a 1902, em Campinas. O Reudómine já é de Manuel Dias, aqui de Tiradentes, acho que talvez o mais famoso da nossa região, premiado aí pela Dona Maria I, como um grande musicista dessa nossa parte aqui. Talvez o único rival dele seria o Nunes Garcia, no Rio de Janeiro. Então, na sequência, então, o canto da Verônica, seguido pelas Beús.
Libertas da Noite. É uma canção, né, não para fins litúrgicos, mas uma canção religiosa do padre Michel. Ele está trabalhando na Catedral de Estrasburgo, um padre de meia idade, muito estudioso de canto gregoriano, mas também compõe peças populares. E o João Andrade, o Alfredo Teixeira, fez a tradução do Lumière des Hommes, que é um canto muito famoso, cantado agora recentemente no Notre Dame, diversas em Lourdes, e ele fez essa versão em português que nós vamos apresentar. Talvez seja uma das últimas peças que nós aprendemos, né, que está no nosso repertório. Gostaria de agradecer por nos terem proporcionado essa noite maravilhosa, cantos inspiradores, que eu acho que vão nos deixar aí encantados por muito tempo, e eu acho que é um começo com o pé direito para o ano do nosso Instituto Santo Tomás de Aquino. Que Deus nos ilumine nesse ano de 2024, com certeza vamos guardar essa noite o resto das nossas vidas. Obrigado, Rodrigo, e a todos que cantaram maravilhosamente. Vamos para o nosso chá.